Como o seu negócio pode gerar mais valor? Lucro é valor? Como construir demonstrativos que permitam identificar a geração de valor? É o que nós estaremos tratando neste episódio da série Finanças Passo a Passo. As finanças de um novo negócio nos primeiros meses de atividade. O primeiro aspecto a ser ressaltado sobre a geração de valor é que nem sempre gerar lucro significa que o negócio gerou valor. Embora o lucro seja importante, uma empresa pode ter um lucro alto e mesmo assim não estar gerando valor. E o que permite identificar a geração de valor é a geração de caixa. Como nós abordamos no vídeo anterior, a facilidade de transformar os seus ativos em caixa indica um maior valor do seu negócio. Porque em finanças, o valor em dinheiro é o que permite você ter um melhor resultado do seu negócio. Exemplo, você tem um dinheiro a receber, contas a receber. Quanto mais rápido o cliente pagar, mais rápido você terá caixa. Então o dinheiro será seu, da empresa. Estoques, outros ativos. Já são outros ativos. Então, quanto mais rápido você girar o seu estoque, mais rápido ele se transformará em caixa. Então é você vender o estoque, exemplo, vender o estoque à vista já é dinheiro. Vendeu a prazo ainda não é dinheiro em caixa, é contas a receber. E daí, conforme você vai avançando no demonstrativo que nós iremos ver, que é o balanço patrimonial, conforme vai avançando nas contas do balanço patrimonial, naquela ordem de liquidez, ou seja, a facilidade de transformar em dinheiro, mas vai sendo mais difícil a conversão em dinheiro. Exemplo, um imobilizado. Se você tem um equipamento da empresa e você precisasse vender esse equipamento para ter dinheiro no caixa, isso já seria mais difícil do que você vender o seu estoque, do que você receber do cliente, contas a receber. Então, conforme o ativo vai sendo mais fácil de transformar em dinheiro, vai sendo maior o valor do negócio, a potencialidade de gerar valor. Nós iremos tratar como exemplo, seguindo a mesma linha que nós estávamos abordando, sobre a abertura de um negócio de assistência virtual, um negócio de R$ 5.000. E nós iremos estar construindo os demonstrativos. Nós falamos do balanço patrimonial de concepção, e aqui nós podemos visualizar a concepção tanto no ativo como no passivo, e nós identificamos que o valor desse negócio é de R$ 5.000. Então nós iremos recolocar os valores. Eu tenho uma necessidade de 4.000 em equipamentos e tenho 1.000 para capital de giro. Não teremos, no momento, aplicações, nem contas a receber, nem estoques. Então, o ativo é de R$ 5.000. Consequentemente, o passivo ainda não tem tributo, o negócio não começou, ainda não paguei salários, o financiamento corresponde a R$ 4.000, como já foi visto. De patrimônio líquido a um capital de R$ 1.000 e ainda não houve a geração de
lucros. Então observe que o valor do negócio é de R$ 5.000, tanto no ativo como no passivo. O valor dos ativos corresponde ao valor do seu negócio, só que você precisa da origem de recursos no passivo. Então você já tem 1.000 e você financiou no banco R$ 4.000. E eu vou falar um pouco mais, de uma maneira mais detalhada, sobre esse aspecto de financiamento em aulas posteriores, de oportunidades de financiamento a taxas menores para as empresas, mas no momento nós estaremos tratando de forma geral. Então nós temos um valor de R$ 5.000, e aí você começa a exercer o papel da administração financeira, que é tomar decisões de investimentos, continua sendo de em quais ativos investir, não é apenas na concepção. Você continua tomando decisões de investimentos em ativos ao longo dos meses de atividade da empresa. E nesses primeiros meses nós estaremos dando alguns exemplos. Você pode ter contas a receber, você pode ter o ativo estoques, você pode comprar mais equipamentos ou você pode tomar a decisão de ter a sala comercial. Aqui nós não temos no momento. E aí você agora está no seu primeiro mês de atividade. Vai então surgir a necessidade de você ter um outro demonstrativo chamado de DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, ou seja, o lucro é o resultado do exercício, mas o lucro não é o mais importante em termos de valor. Então nós iremos começar a construir a demonstração de resultado do exercício, que vai mostrar, primeiramente, as suas vendas, receita ou faturamento. A receita bruta é o que é recebido, ainda não sendo descontados os tributos, que aqui está sendo chamado de deduções. Em seguida, você vai avançando até chegar no lucro, e nós iremos calcular cada um deles. Por que aqui na concepção não tem? Porque o negócio ainda não tinha iniciado. É a fase de você ainda não ter fundado o negócio e você está concebendo o negócio. Então, naturalmente, não haverá geração de receita, nem incidência de tributos, nem outros aspectos que determinam a atividade. Então, nós estamos aqui para falar agora dos primeiros meses de atividade. Então, o que é que acontece no primeiro mês? Vamos supor que você prestou um serviço de assistência virtual e fechou um contrato de R$ 2.000 no primeiro mês. Então vamos construindo. Então você tem uma receita de R$ 2.000. E aqui nós temos algumas notas explicativas dos demonstrativos que nós estamos construindo. E no primeiro mês a receita foi de R$ 2.000. E aqui há uma observação do mês 2 que nós estaremos tratando daqui a pouco, mas eu vou falar primeiro do mês 1. O que é que vai incidir sobre a receita? Aí você paga 5% de imposto sobre serviços, 3% de COFINS e 0,65% de PIS. Todos eles sobre a receita bruta, deduções. Então resulta, no total, nós podemos somar, porque é tudo sobre a receita, 8,65%. Então vamos calcular. 8,65% vezes 2.000 de receita. Então você pagou R$ 173. E aí nós precisamos já pensar também no fluxo de caixa. Então pense, o que você já paga de imediato? O que você fica a pagar nos próximos períodos?
Então isso determina o que sai do caixa. Então você precisa também desse demonstrativo chamado de fluxo de caixa. A dinâmica da entrada e saída de dinheiro da empresa. A demonstração das movimentações de entrada e saída de dinheiro. E nesse aspecto, você já tinha em caixa R$ 1.000, lembrando que você iniciou o negócio com R$ 1.000 no caixa e você teve uma receita de R$ 2.000, supondo que essa receita tenha sido à vista. No mês 2, a receita vai ser dividida em à vista e a prazo. Mas aqui do mês 1, nós estamos partindo do pressuposto que ela foi à vista, certo? Então nós temos uma receita de R$ 2.000 e nós temos as entradas. Outras entradas não houve, então você tem um total de entradas de 3.000, que você já tinha no caixa. Para o mês 1, você teve uma receita de 2.000, então você tem R$ 3.000 no caixa. Em seguida, você vai ter saídas de caixa. Então, das deduções, você pagou de imediato, você já pagou de imediato o valor de R$ 173. Por que isso? Que é o chamado imposto, o tributo, porque o tributo pode ser imposto, taxa, contribuição. O tributo, a tributação foi na fonte. Então já saiu do caixa de imediato, já vai para o fluxo de caixa como saída de dinheiro. Então você já tem R$ 173. Aqui é o custo do serviço prestado. Vamos supor que você tivesse funcionário que precisasse pagar hora técnica de consultoria. Isso seria o seu custo do serviço prestado. Mas se você, aqui nós estamos partindo do início, você é um microempreendedor individual, por exemplo, e você não tem funcionário, então você não tem esse custo. Então você zera aqui. Na indústria, aqui pode ser o custo do produto vendido, é o custo de produção, é aquela parte operacional da linha de produção, o custo do produto vendido. Se fosse comércio, você teria o custo da mercadoria vendida. E no serviço é o custo do serviço prestado. Despesas, nós estamos aqui partindo do pressuposto de que as despesas operacionais são de R$ 500. Você pode ter acesso a um exemplo na apostila desse assunto em tópicos de finanças no site educfinpap.com, onde você tem um exemplo com uma empresa também de serviços, mas uma empresa que já tem um valor maior de ativos. Então você pode ter um detalhamento dessas contas na apostila do site sobre fundamentos da administração financeira, a parte introdutória das finanças empresariais. Então você tem aqui despesas operacionais de R$ 500. O que é que envolve as despesas operacionais? Pagamento de conta de energia, de conta de água, de internet, de materiais de limpeza, de salários, se for o caso, você teria uma despesa operacional de pessoal. Por enquanto não há ninguém contratado. Então o custo que você tem é de materiais, dos materiais de escritório, o que é necessário para publicidade, propaganda. Aí as despesas vão ser administrativas, de vendas. Então você tem as despesas operacionais. No caso aqui de R$ 500. E aí nós chegamos na etapa de juros. O financiamento, observe aqui, que o financiamento foi de R$ 4.000. Vamos supor que você conseguiu esse financiamento subsidiado, você foi num banco de desenvolvimento, a exemplo do Banco do Nordeste do Brasil, BNB,
a exemplo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e você conseguir um financiamento de R$ 4.000 a taxa de 0,5% ao mês. E é possível conseguir um financiamento nessa taxa mais atrativa? Pode. Agora precisa ter plano de negócio, precisa ter projeto, precisa ter perspectivas de curto, médio e longo prazo, precisa estar com a contabilidade da empresa organizada. Então você conseguiu 0,5% ao mês em relação a 4.000 de financiamento. Então você terá aqui igual 0,5% vezes o valor que foi financiado, R$ 4.000. Então você tem esse valor de juros que também são pagos. Aqui você teve zero de custo de serviço prestado, isso no fluxo de caixa, certo? Na saída de caixa. No fluxo de caixa, você também paga as despesas de R$ 500 e você paga os juros de R$ 20. Com isso, você já fecha tanto a DRE, aqui você tem o pagamento dos juros, fica um lucro antes dos tributos, aí eu vou comentar o tributo aqui. Por que 24%? Os tributos, nesse caso, estão sendo calculados em relação ao lucro antes dos tributos, já tem essa denominação. Você pode ver também lucro antes do imposto de renda. Mas eu preferi chamar dos tributos porque você tem tanto o imposto de renda como a contribuição social sobre o lucro líquido. Então você tem 24%, 15% de imposto de renda mais 9% de CSLL, então 24% que vai estar sendo calculado sobre o lucro antes dos tributos. Então você tem aqui o valor dos tributos, resultando em um lucro líquido, que é o resultado do exercício de R$ 999,32. Quando nós vamos olhar o fluxo de caixa, observe que não foram registrados os tributos aqui sobre o lucro, foram registrados os tributos sobre a receita, porque foi na fonte. Então você tem aqui as deduções. Entraram, saiu do caixa de imediato, mas não o imposto de renda e a CSLL, porque ele vai estar a pagar. O fato gerador do tributo aconteceu, houve lucro, mas o imposto de renda não será pago agora. E então ele vai para o balanço patrimonial como sendo tributos a pagar. Então você terá no mês 1 um tributo a pagar que foi gerado no mês 1, correspondente a R$ 313,68 os tributos. Você ainda não contratou ninguém, não pagou salários. Veja que você também já fechou o fluxo de caixa, já apurou tudo que entrou e tudo que saiu. Você ainda não contratou ninguém, você continua tendo um valor financiado de R$ 4.000. Para simplificar, nós não estamos calculando o valor de amortização da dívida, estamos considerando uma carência, você vai pagando os juros, mas ainda não amortizou, para a simplificação aqui dos nossos cálculos. E aí você continua tendo um passivo de R$ 4.000, você já pagou os juros. E aqui nós já podemos ir fechando o balanço, você continua tendo R$ 1.000 de capital. Poderia mudar? Poderia, se você integralizasse capital, ou seja, você injetasse mais dinheiro próprio na empresa. Mas vamos supor que continue sendo 1.000, que você continue tendo financiado R$ 4.000. Observe agora o que vai acontecer. Então você fechou o seu passivo, você ainda tem aqui lucro. O lucro foi de
999,32, é só registrar aqui o resultado do lucro. E você terá no mês 1, você continua tendo, você ainda não fechou o caixa, você na verdade tem aqui um caixa de R$ 2.307, é o resultado de caixa do mês. Preste atenção nesse valor. Você tinha R$ 1.000, você agora tem R$ 2.307 em caixa. O seu negócio gerou valor em dinheiro. Então, você, por enquanto, não aplica, você não tem contas a receber, foi tudo recebido à vista, você não adquiriu estoque, você tem o seu computador e impressora correspondendo aí um total de R$ 4.000 em equipamentos, necessário para realizar a atividade de consulta, a atividade de assistência virtual, e, portanto, o total do seu ativo, que é igual ao passivo, é de R$ 6.307. Então, você tem agora um novo valor de ativos. O valor do seu negócio está nos ativos. E quanto mais fácil transformar esses ativos em dinheiro, do ponto de vista financeiro, o negócio tem um maior valor em dinheiro. Mas você aumentou os seus ativos justamente em dinheiro. Então você tem R$ 6.307 tanto na origem como nas aplicações. Aí eu chamo a atenção para um fato importante. O tributo não saiu do caixa agora. Ele está a pagar num período posterior. E aí depende do período de tributação da empresa. Pode ser no próximo ano, pode ser uma incidência trimestral, depende da natureza do negócio, isso é um aspecto jurídico. Então, você tem agora um ativo de R$ 6.307, que é igual ao passivo. Ok? Então, essas foram as movimentações da empresa no primeiro mês. Como nós estamos tratando dos primeiros meses, nós vamos dar mais um exemplo do que acontece agora no segundo mês. Que decisões podem ser tomadas? E aí nós vamos dar o exemplo de que houve agora um contrato que você teve uma receita de R$ 4.000 no mês 2. Só que 3.000 foram à vista, ou seja, corresponde a uma entrada de caixa. Então você aqui já tinha o que você vem aqui do caixa que você tinha no mês 1. Você começa o mês com R$ 2.307 em caixa e você teve uma receita à vista de R$ 3.000. Então essa é a sua receita à vista, ou seja, entrada no caixa, receita a prazo, já houve na DRE o registro, porque DRE é regime de competência. Fluxo de caixa, já diz o termo, é regime de caixa, é só se entrar o dinheiro. Então você tem... E para onde vai esses R$ 1.000? Então você tem R$ 1.000 aqui a prazo, os R$ 1.000 irão para contas a receber. Então é a primeira movimentação que nós iremos fazer aqui no balanço do mês 2. R$ 1.000 de contas a receber, porque foi a prazo. Então, 3.000 no caixa, R$ 1.000 a receber. Então, você tem R$ 1.000 de contas a receber, você não adquiriu estoque, mas você continua tendo R$ 4.000 em equipamentos, você não adquiriu novo equipamento, você não comprou sala comercial, ainda não é o valor final, certo? Do ativo. Mas você tomou outra decisão aqui. Você contratou um empregado no mês 2, aqui nós, só para chegar até aqui, tá certo? Passo a passo. Então você tem 8,65% que agora incidem sobre o valor de 4.000 e você continua não tendo custo de serviço prestado, e aí você tomou a decisão de contratar um empregado no mês 2 e pagando um salário mínimo, aqui no valor arredondado.
certo? Nós arredondamos para R$ 1.000, para falar de um valor exato, as variações, tá certo? Mas você está pagando um salário de R$ 1.000, supondo que este seja o salário mínimo, e aí você já tem 500 de despesas operacionais, supondo despesas fixas, mais R$ 1.000 de salário. Já entra na demonstração de resultado do mês, certo? O salário de R$ 1.000. Então você tem aqui a soma dos R$ 500 que já tinha de despesas operacionais, mais R$ 1.000 do empregado contratado. Aqui você continua pagando os 0,5% de juros sobre o saldo devedor. Então você ainda deve no mês 1. Você tem um saldo devedor de R$ 4.000, supondo a carência que eu falei, continua pagando essa taxa de R$ 20. Você já tem calculado aqui o imposto de renda e a CSLL, a contribuição social, sobre o lucro líquido, e agora o seu lucro está sendo de R$ 1.621,84. Vamos ver o que saiu do caixa antes de fechar o balanço. Aqui não há outras entradas, registramos todas as entradas, continua havendo a dedução de R$ 346, continua o custo de serviço prestado sendo zero, e agora é que nós verificamos que essa contratação, os R$ 1.000, não irão sair do caixa agora, porque o empregado é contratado, por regime de competência já entra na demonstração de resultado, na DRE, porque ele foi contratado no mês, ele já vai gerar resultado nesse mês, mas ele só vai receber no próximo mês. E é por isso que o empregado é um credor da empresa. E ele vai estar ali no passivo. Eu vou mostrar daqui a pouco. Mas veja que ele não vai gerar agora saída de caixa. Continua sendo de R$ 500 a saída de caixa. Então, nós vamos ver daqui a pouco para onde vai esse valor. Aqui nós temos, novamente, a incidência dos juros do período. Nós, então, podemos fechar que ele vai calcular o total de saídas. Total de entradas menos total de saídas será, então, o caixa, o saldo de caixa do mês 2. A geração de valor no mês 2. Para onde vai? Agora nós vamos fechar o ativo do balanço patrimonial. Esse caixa corresponde a R$ 4.441. E você agora, você não aplicou, já é um outro fator, é uma outra decisão de investimento que você pode tomar em ativos. Você pode decidir tirar do caixa e aplicar em CDB, em fundos de ativos, em fundos de renda fixa. São ativos financeiros. Em ações de outra empresa, ele viria aqui para uma opção de aplicação de longo prazo. O que você faz com o dinheiro corresponde a decisões de investimentos, ou seja, de quais ativos investir. Vamos fechar o balanço? Fechamos o ativo, já há um resultado do exercício e já há um saldo final de caixa que veio para cá. Agora nós iremos verificar que já existiam tributos a pagar no mês 1 e que foram gerados novos tributos no mês 2. Então você fechou a conta de tributos a pagar. Tudo que aparecer no passivo é a pagar, assim como aqui é normalmente a receber. Você também tem estoque aqui, se você tivesse, teria a receber. Valor em mercadorias, em
serviços a serem prestados, você, se fizer parte desse serviço, a revenda de algum produto que faça parte da prestação dos serviços, certo? Então aqui, olha o valor do salário, você ficou de pagar R$ 1.000, porque você contratou o empregado no mês 1, então ficou a pagar no mês 2 o valor de R$ 1.000. Você continua com a carência na amortização do financiamento, R$ 4.000, e você continua tendo 1.000 de capital, e você já tem lucros no mês anterior e você vai acumular com os lucros do mês corrente e você terá, portanto, um balanço de R$ 9.441, um total de passivo que é igual ao total do ativo, no caso aqui do mês 2. Veja como o negócio gera valor. Então você teve uma entrada de 3.000 à vista aqui, contribuiu para que fosse gerado caixa de R$ 4.441. Eu quero fechar esta aula falando dos primeiros meses de atividade da empresa, que você pode ir tomando as decisões, e normalmente elas estão relacionadas, primeiro, decisões de investimentos, em quais ativos investir, pode ser aquisição de estoque, contratação de empregado, como nós exemplificamos, você pode comprar novos equipamentos. Essas decisões precisam estar relacionadas a decisões de financiamentos, porque você precisa ter onde buscar os recursos. Daí você pode financiar, como você já fez desde o início, você buscou um financiamento com um banco de desenvolvimento a uma taxa de 0,5% ao mês, e você pode decidir integralizar capital, são decisões de financiamentos, você pode contratar mais um sócio e aumentar o capital, no sentido de ter mais sócios, mas precisa estar consciente de que sócios vão exigir participar dos lucros, isso vai gerar custo de capital próprio, é assunto mais à frente, em finanças. Mas no momento, nós queremos mostrar a você o que é necessário para os primeiros meses, as decisões nos primeiros meses de funcionamento do negócio, no curto prazo, que normalmente vai até um ano. Até você poderia ter aqui esse balanço em 12 meses. Se nós fôssemos mostrar, ia ficar muito longo, mas são decisões similares. Então, o que é que vai acontecendo nos primeiros meses? Pense aí, que ativos você precisa? Resultado aí da nossa primeira abordagem sobre isso. As finanças de um novo negócio na concepção. Segundo, o que você precisa ir fazendo ao longo da atividade. E isso precisa ser pensado agora. Você já precisa conceber também o funcionamento do negócio. Tudo isso pode estar acontecendo, você projetar antes de o negócio ser aberto. Então pense nisso e na próxima abordagem, no próximo episódio, nós estaremos falando sobre a empresa no longo prazo, sobre decisões de investimentos e de financiamentos para um período superior a 12 meses. Aqui é mais o dia a dia, mas você também precisa projetar o negócio para os próximos 5, 10, 15 anos. Você precisa ter uma perspectiva também de longo prazo. Então, bons estudos, boas práticas, bom trabalho, empreenda, sobreviva e cresça.